Aquele carro elétrico estacionado na sua garagem é muito mais do que apenas um meio de transporte. É um troféu. É um troféu que você ganhou em uma guerra que nem sabia que estava acontecendo. Quando você ouve as palavras emissões líquidas zero ou sustentabilidade, você pensa em um planeta salvo, ar limpo e um futuro para seus filhos. É uma visão linda, mas se você olhar além dos anúncios elegantes de turbinas eólicas girando sob céus azuis infinitos, verá o plano para um novo tipo de guerra econômica. Eles chamam a Revolução Verde de uma cruzada moral. Mas se você vê isso nas capitais do sul global, em Jacarta, Pretória ou Brasília, parece uma nova versão de um velho pesadelo. É o mesmo modelo colonial extrativista que vimos por séculos, só que agora com uma camada nova de tinta ecológica. Enquanto você coloca seu celular para carregar durante a noite, um homem usado como mula de carga na República Democrática do Congo está carregando 23 quilos de cobalto nas costas por 75 centavos por dia. Enquanto ativistas ocidentais debatem justiça climática em salas com ar-condicionado, crianças na Nigéria estão catando pedras de lítio do chão em vez de estarem sentadas em uma sala de aula. O mundo está mudando seu combustível, passando do petróleo para os elétrons, mas as pessoas no poder estão trabalhando dobrado para garantir que nunca precisem mudar os donos do poder. Mais uma resposta, a resposta já está em curso. Dos polos de alta tecnologia de Xiamen aos corredores industriais da Índia, uma nova arquitetura está quebrando esse ciclo. Isso não é só sobre carbono. É sobre uma mudança total no equilíbrio global de poder. Por mais de um século, o caminho para a riqueza nacional era direto. Você queimava carvão, construía fábricas e emitia carbono. O Ocidente usou essa escada para chegar ao topo. Eles construíram o mundo moderno às custas de energia barata e suja, mas agora que chegaram ao topo, estão tentando puxar essa escada para cima, impedindo os outros de subir. Agora, eles não fazem isso com canhoneiras. Eles estão usando uma arma muito mais sofisticada, padrões. Ao estabelecer metas de sustentabilidade incrivelmente complexas e rotas tecnológicas obrigatórias para os quais apenas as corporações ocidentais possuem as patentes, eles criaram um teto de vidro para o mundo em desenvolvimento. Pegue, por exemplo, o novo mecanismo de ajuste de carbono na fronteira da União Europeia, ou CBAM. No papel, é um imposto sobre importações intensivas em carbono, como aço e cimento. Na realidade, é um roubo. Se uma nação em desenvolvimento no Sudeste Asiático ou na África quiser construir sua própria indústria hoje, ela não tem os 50 anos de capital acumulado que o Ocidente tem. Elas precisam de energia barata para começar. Ao impor uma taxa de carbono sobre as exportações desses países na fronteira, o Ocidente está, na prática, tornando impossível para eles competirem. É uma forma sofisticada de dizer ao Sul global: vocês podem permanecer verdes, mas precisam continuar dependentes da nossa tecnologia e dos nossos empréstimos para pagar por isso. Mas existe uma grande falha nessa estratégia, e essa falha se chama BRICS. A China não está apenas participando da transição verde. Eles basicamente tomaram a dianteira. Enquanto o Ocidente estava ocupado terceirizando sua indústria para buscar lucros trimestrais mais altos, a China estava aperfeiçoando o que eles chamam de novo trio: baterias de íon lítio, veículos elétricos e energia solar fotovoltaica. Eles não construíram apenas algumas fábricas, eles construíram a maior e mais integrada rede de energia renovável do planeta. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso não é só trocar um mestre por outro? Essa é a pergunta em que líderes ocidentais apostam. É por isso que você ouve o novo termo da moda, redução de riscos, ecoando pelos corredores de Bruxelas e Washington. É uma maneira educada de dizer que não controlamos mais essa cadeia de suprimentos e precisamos interrompê-la. Eles estão impondo tarifas comerciais não para salvar o planeta, mas para salvar sua fatia de mercado. A Revolução Verde deixou de ser um movimento de progresso e se tornou oficialmente uma guerra comercial. Por décadas, as regras eram simples. O Sul global fornece a matéria-prima e o Ocidente fornece a tecnologia. Mas no final de 2022, Zimbábue mudou o jogo.
Eles olharam para suas enormes reservas de lítio, essenciais para cada veículo elétrico nas ruas, e fizeram o impensável. Eles proibiram a exportação de lítio bruto. Eles disseram ao mundo: se querem nossos minerais, não podem só levar a matéria-prima. Vocês têm que construir as refinarias aqui, têm que construir as fábricas aqui, têm que gerar os empregos aqui. O Ocidente chamou isso de distorção do mercado. Os BRICS chamaram isso de um modelo. Este foi o momento em que a maldição dos recursos começou a ser quebrada. As nações dos BRICS agora representam uma fatia maior do PIB global do que o G7, e elas não estão mais interessadas em pedir permissão. O grupo agora produz quase metade da eletricidade verde do mundo. Essa é a manchete que o Ocidente nunca esperou. A unidade cresceu onde antes havia dúvida. A resposta é o roteiro de cooperação energética dos BRICS para 2025-2030. O Ocidente dita as regras, mas os BRICS criam seu próprio jogo com 3 pilares soberanos. Pilar 1, o Conselho de Credenciamento Verde dos BRICS. Controle as definições e você controla o comércio. Atualmente, se uma siderúrgica brasileira quer provar que seu produto é de baixo carbono, muitas vezes precisa pagar para uma empresa europeia certificá-lo. O BRICS está lançando seu próprio sistema. Imagine uma remessa de café ou aço saindo de um porto no sul. Não vai precisar de um selo de aprovação europeu. Ela vai circular com um certificado digital dos BRICS, verificado pelos países parceiros e aceito de Jacarta até Moscou. A confiança se constrói de sul a sul. Pilar 2, pagamentos digitais seguros. Isso é sobre mais do que minerais, é sobre acesso constante, sem camadas ocultas. Ao realizar transações comerciais por canais digitais seguros que contornam o sistema SWIFT baseado no dólar, a confiança é incorporada ao código. Essa mudança impulsiona discretamente a desdolarização pela Agenda Verde. Uma reserva de materiais críticos, apoiada pelo BRICS, atua como um escudo quando as nações ocidentais tentam bloquear exportações ou manipular preços. Pilar 3. A Aliança das Cidades Industriais Verdes. Esta é a espinha dorsal física da nova ordem. China e Índia fornecem as fábricas de alta tecnologia. África do Sul, Zimbábue e Brasil fornecem os minerais. O canal de Suez, no Egito, serve como artéria. Esse sistema funciona no seu próprio ritmo, feito para ignorar as regras ocidentais de redução de riscos. Nos dizem todos os dias que a transição verde é para salvar o mundo. Mas a verdade fica quieta nos bastidores. Neste momento, as nações ricas estão usando a mudança climática como motivo para manter a ordem mundial atual. A versão deles de uma revolução verde, onde os países pobres continuam presos como fornecedores enquanto os ricos comandam os sonhos da tecnologia limpa. BRICS representa um caminho onde o verde não é sobre tirar, é sobre crescer. Enquanto antigas potências firmam compromissos, o BRICS treina a próxima geração. Por meio de programas como a Bolsa de Estudos Golden Agri, centenas de especialistas de mais de 30 países estão estudando produção inteligente fora da dominação ocidental. Esses não são só estudantes. Elas são arquitetas de um mundo que dispensa intermediário ocidental. A transformação industrial verde é o novo grande jogo. Depois de centenas de anos, o Sul Global entrou em campo não como a grama, mas como a jogadora. Fábricas estão surgindo enquanto os professores ficam de lado. Mãos estão moldando o aço em vez de assinar promessas vazias. Uma coisa é certa: a história do século XXI não será escrita em torres de vidro. Ela está sendo escrita na poeira da Terra do Sul, em laboratórios distantes dos antigos centros de poder, pelas pessoas que finalmente decidiram assumir o poder que fornecem. Oferecer energia diferente a veículos é só uma parte. A verdadeira transformação é mudar quem fornece energia para o mundo. Para as nações do BRICS, esse poder finalmente retorna para casa. Obrigada por assistir.